Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Conecta SBT, que essa semana traz sempre um assunto que interessa a maioria dos gaúchos, que é a área da saúde. E a gente vai conversar hoje com o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Neubar Trindade. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso programa. Que prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, chamar-lhe, estar aqui presente no SBT e tratar sobre esses assuntos tão importantes, como tu muito bem colocou, para todos os gaúchos, que é a questão da saúde, seja saúde pública, seja saúde suplementar. Doutor, o Conselho está aí com mais de 70 anos de atuação, né? Um dos conselhos mais longevos do país, inclusive. E para quem não tem a noção, a compreensão do que faz um Conselho de Medicina, queria que o senhor pudesse trazer a missão, o propósito, o dia a dia do Conselho, né? Claro, no respaldo que se dá aí à atividade profissional da medicina, mas também em outras frentes. Eu queria que o senhor pudesse apresentar o Conselho para quem está nos acompanhando. Perfeito. O Conselho, assim como todos os conselhos de profissões regulamentadas, eles servem para normatizar a profissão. Muitas pessoas se confundem, acham que o Conselho é um órgão corporativo de defesa dos médicos. Não, o Conselho é um órgão de proteção social de defesa da boa medicina. Toda profissão regulamentada por lei, obrigatoriamente, tem que ter um conselho. E a medicina foi uma das primeiras profissões lá, já em 1957, teve o seu Conselho Federal regulamentado, na época do presidente Juscelino Kubitschek, e depois, paulatinamente, foram criados os conselhos regionais. Dentre eles, depois, o Conselho Regional de Medicina, que tem obrigação, entre elas, além de regulamentação da medicina no Estado do Rio Grande do Sul, a fiscalização da medicina, o julgamento ético dos profissionais. Nós estamos submetidos a três esferas: a esfera criminal e civil na justiça comum, e na esfera ética, assim como acontece nas demais profissões, quem tem que julgar um par é o outro par. No caso, um médico julgando o médico, porque sabe, inclusive, as nuances da profissão, a questão das obrigações de meio, não de fim, a questão do código de ética. Então, sucintamente, essa é a função do Conselho. É um órgão de proteção social, criada por lei, é uma autarquia federal, nós não recebemos nenhum tipo de verba pública, toda a verba e nossas receitas são advindas da anuidade paga por todos os profissionais para poderem trabalhar no Estado do Rio Grande do Sul. Agora, isso dos profissionais já formados, que têm ali o registro, né? O Conselho também é pauta do Conselho a formação da medicina, né? Como é que o senhor vê hoje, como é que o Conselho vê hoje esses cursos de medicina que foram aí validados pelo MEC, que já foram objeto aí de alguma discussão por conta da qualidade da formação? Esse objeto também dos cursos de medicina faz parte do dia a dia do Conselho? Faz parte. Nós temos visto que cada vez mais nossa obrigação como Conselho de Medicina, com essa função primordial de lutar pela boa medicina, estar presente nessa discussão do ensino médico. A gente viu nos últimos anos uma banalização na abertura de cursos. O Brasil talvez o país que atualmente tem o maior número de faculdades de medicina. Tem países que chegam a ter 1 bilhão de habitantes que não tem tantas faculdades como o Estado brasileiro. Então, o Brasil, o Estado brasileiro nacional, tem mais faculdades de medicina que a Índia, que é um país que eu reforço, tem 1 bilhão de habitantes. E a gente vê que o grande objetivo é muito mais mercantil do que um benefício de trazer acesso aos médicos por toda a população. Então, o Conselho está se envolvendo cada vez mais, porque nós estamos vendo uma precarização da formação médica. Isso nos preocupa. Os médicos não podem ser mal formados. Um médico mal formado, o risco que ele pode colocar o seu paciente, a sociedade é muito grande. Então, por isso que nós não queremos só punir lá o mal profissional. Nós não queremos que esse mal profissional se forme. Nós não queremos formar o mal profissional. E essa banalização que nós temos visto da formação médica está levando à formação de maus profissionais. Profissionais não qualificados. Profissionais sendo lançados no mercado sem nunca ter atendido de forma adequada um paciente,
as faculdades de medicina sem hospital-escola, ou em locais completamente precários, que não tem nenhum sistema de saúde estruturado. Então, por isso, o Conselho está se envolvendo cada vez mais na questão do ensino médico. Muitas vezes as pessoas ficam dizendo, não, o Conselho está querendo fazer reserva de mercado. Não é esse o objetivo do Conselho. As pessoas têm que abrir os olhos. Formar um mau médico é alguém que vai trabalhar 40 anos cometendo, eventualmente, atrocidades, cometendo não apenas ilicitudes, mas gerando pessoas com sequelas ou com falta de diagnóstico. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que formar bons profissionais, profissionais habilitados, qualificados. E não pode qualquer esquina querer abrir uma faculdade de medicina. Ou qualquer agora dono de universidade querer abrir faculdade de medicina só porque é um curso caro e que muitas vezes tem ainda uma oferta grande, uma procura muito grande. Claro, tem a questão da vocação, né? Quem nasce vocacionado para exercer a medicina, mas a gente percebe o interesse muitas vezes de famílias que querem buscar dar um salto, né, profissional para os seus filhos, e aí nesse momento que é preciso aí fazer a separação do joio e do trigo, né? Fazer aí a incursão em faculdades que realmente são alicerçadas, representadas pelo histórico delas, né? Sem dúvida alguma, né? A própria barreira que se tinha do próprio vestibular, que muitas vezes já era uma certa peneira, assim, para pegar os melhores alunos. Muitas vezes, quando o acesso é extremamente facilitado, qualquer um faz faculdade de medicina, muitas vezes não passa vestibular, não tem conhecimentos mínimos de biologia, de física, do próprio português, que é muito importante, a pessoa saber redigir, saber se comunicar. Então, muitas vezes, quando se banaliza essa entrada, qualquer um acaba entrando sem critérios claros, rígidos, e que depois a gente sabe que a faculdade, como objetivo da faculdade, não é formar um bom profissional, e sim aquele indivíduo que sua família paga 15, 20 mil reais por mês, a gente sabe que vai acabar acontecendo. Então, a sociedade, não é nem nós, conselho, queremos, a sociedade quer que os vocacionados procurem medicina e que as faculdades que existam, que formam os profissionais, formem os melhores profissionais em condições adequadas. Que esse profissional tenha tido aulas nas grandes áreas da medicina, na ginecologia, na pediatria, na medicina interna. E que nós temos visto, não, é uma precarização e uma banalização desse ensino médico, formando profissionais não qualificados como nós deveríamos. Esse cenário ele acaba se configurando naquela ideia que muitas vezes a opinião pública passa, a sociedade percebe, mas falta médico aqui e acolá. Hoje em dia, falta médico no Rio Grande do Sul? Vamos tratar da nossa aldeia aqui, né? Falta médico no Rio Grande do Sul? Como é que o Conselho vê isso? Não faltam médicos no Rio Grande do Sul se a gente pegar todo tipo de critério. Por exemplo, nós temos no estado do Rio Grande do Sul 40 mil médicos ativos para uma população de 11 milhões de habitantes. Então, o nosso percentual de médicos, nosso número de médicos por habitantes, são números melhores do que o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos números equivalentes a países da Europa, números melhores que há muitos estados americanos. Então, isso é uma falácia que muitas vezes se vende. Não, faltam profissionais, então nós temos que abrir maior faculdade de medicina. Então, isso é falso. Já conseguimos rebater com dado estatístico extremamente facilitado. Só dividir o número de médicos por habitantes que nós vamos ter. E, além disso, todos os estudos já mostram que não adianta eu criar faculdade de medicina em regiões inóspitas, sem condições, porque aquele indivíduo que se forma lá acaba não ficando lá. Exato, não cria raízes, né, Ele não cria raiz, ele acaba ficando no local onde tem um sistema de saúde mais organizado ou onde ele faça sua pós-graduação, sua residência médica. Então, a gente já venceu duas falácias. Não adianta abrir faculdades de medicina em local sem condições, porque os profissionais não ficam por lá, e o nosso número de profissionais é acima do adequado, é muito maior que o adequado. Então, se está faltando profissionais, é porque o gestor não está fazendo a contratação adequada. Não, o médico quer ficar nos grandes centros, não quer para os centros menores, porque não tem estrutura social. Então, vamos fazer um plano de carreira para os profissionais. Não se falta juízes nas comarcas do interior.
não se falta promotores de justiça, não se falta nem militares nos quartéis oficiais. Por que não se falta? Porque eles têm um plano de carreira, eles sabem que vão ficar lá 2, 3 anos, depois podem ser removidos. Mas como é que se faz a contratação, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul? O município lá de pequeno porte contrata um médico através de uma pessoa jurídica. Paga 2, 3 meses, a partir do quarto mês não paga mais salário. O profissional não vai querer ficar lá, ou querer ficar dependendo do mando ou do desmando do prefeito municipal, ou qual é o partido que está no governo. Então, essa falácia, é muito importante que a população saiba disso. Não faltam médicos no estado do Rio Grande do Sul, falta condições adequadas para esses médicos trabalharem. Falta estrutura, não apenas do ponto de vista trabalhista, da questão salarial, mas também de condições, isto é, de condições. Nós não podemos conceber que se peça um exame de imagem, por exemplo, eu estou num posto de saúde, eu peço uma ecografia para o meu paciente, demora 6, 7 meses para essa ecografia. Isso não está certo. Eu peço um exame de sangue, um exame laboratorial, não sabe onde esse paciente vai fazer. Então, o que falta é estrutura, o sistema tem que funcionar em rede e não está funcionando. O senhor citou agora nessa resposta a questão da pejotização, e aí eu amplio para a questão dos contratos de trabalho. É uma pauta que preocupa o Conselho, essa terceirização, quarteirização. Os médicos estão vulneráveis nesse processo de gestão pública da saúde. Como é que é esse cenário visto pelo Conselho, doutor? Os médicos estão extremamente vulneráveis, estão extremamente fragilizados nessa relação. Hoje em dia não existe mais autonomia do médico. Se falou muito em autonomia, ele não tem autonomia. Por quê? Ele está sob o mando de alguém. Não existia figura, atualmente tem um intermediador da medicina. As prefeituras não contratam mais, fazem um concurso público e contratam um médico com um plano de carreira, não. E também não fazem uma fundação e contratam os médicos por CLT. Eles contratam um intermediador. E esse intermediador subcontrata os médicos, buscando única e exclusivamente o lucro, a questão mercantil. Então, não contrata o médico para criar o vínculo. Tanto que muitas pessoas reclamam, a sociedade tem reclamado disso e dou razão para a sociedade. Hoje é o médico A, que está atendendo o posto, amanhã é o médico B, depois da manhã é o médico C. Por que essa alta rotatividade, esse rodízio? Porque o médico não acaba criando vínculo. Porque hoje ele tem que trabalhar no município A, daí o município A deixou de pagar, depois ele vai trabalhar no município B, depois ele vai trabalhar no município C, e ele não tem vínculo nenhum com aquela verdade, com aquela prefeitura, com aquela comunidade. Na verdade, aquele médico ele foi obrigado a criar uma pessoa jurídica, ele criou uma empresa, um CNPJ, que presta serviço a essa outra pessoa jurídica, a esse intermediador, que é contratado pelas prefeituras. Então, esse é o grande temor nosso e que está causando esse caos na saúde pública em todo o estado do Rio Grande do Sul. Qual é o caminho para quebrar essa barreira, enfim, estancar essa sangria que deixa aí a categoria vulnerável nessa relação com o contratante maior, que sempre vai ser os municípios, o Estado? Os municípios e estados assumirem a sua responsabilidade e tomarem para si a responsabilidade sobre a saúde pública. Porque, na verdade, eles não estão assumindo. Na prática, eles não assumem. Eles assumem a cada 4 anos quando tem eleições. Eles têm que, eles mesmos, assumirem e fazer a gestão dos recursos humanos na questão da sua saúde pública. Não podemos delegar a um intermediador, a um terceiro, que faça essa gestão dos recursos humanos. Nós queremos, se fala muito em interiorização dos médicos, vamos interiorizar os médicos, criar polos regionais. Mas a gente só vai criar esses polos regionais se tiver médicos e contratar esses profissionais. Não contratar uma empresa que subcontrata os profissionais, muitas vezes só procurando lucro, hoje contrata um, contrata outro. Então, como é que se consegue retomar isso? As prefeituras contratando os profissionais, fazendo ou concurso público, ou criando as suas fundações de saúde e contratando os médicos através de processo seletivo para o CLT. Não criando intermediadores que vai prestar o serviço. A terceirização, em muitas áreas, pode ter sido benéfico. Na área da saúde, como nós temos visto, reforço, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, foi extremamente nociva e maléfica. Então, passa por os gestores públicos assumirem sua responsabilidade
sobre a saúde pública e não ficarem delegando a terceiros. Isso não vou nem entrar na questão que muitas vezes são sumidouro de recursos públicos e muitas vezes viabiliza até a malversação dos recursos, até o desvio dos recursos nesse intermediador, que nós chamamos assim, que vai fornecer aos profissionais. A saúde que acaba parando nas páginas policiais, né? Na situação aí, né, de supostos crimes com o dinheiro público, usando os médicos e a população como massa de manobra desse processo, né, doutor? Eu posso citar inúmeros exemplos em quase praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul que aconteceram isso. Os secretários municipais de saúde usando tornozeleira, questão de denúncias do Ministério Público, ações da Polícia Civil e Polícia Federal pela malversação dos recursos. Então, por isso, além do mais importante, que é o quê? É a população ficar sem assistência. E aí, em vez dos gestores assumirem sua responsabilidade, não. Eles se omitem ou jogam a culpa em terceiros. Sim. E ainda buscam saídas. Não, vamos criar mais uma faculdade de medicina. E levando uma falácia para a população. Antes. Ah, não, precisamos de uma faculdade de medicina. Cada vez mais precarizando a questão da saúde. Um exemplo que a gente pode trazer agora para essa conversa nesse contexto, ainda não chegou na área criminal nem no Ministério Público, mas gestões anteriores passaram por isso, é o município de Canoas, né? Que enfrenta mais uma crise, ou uma crise continuada, onde também o Conselho pede a intervenção do Estado, né, doutor? É uma questão, ficar muito bem claro, não é uma questão dessa gestão de Canoas, sim, isso é um problema que vem cronicamente lá de Canoas, a gestão anterior também, essa gestão atual herdou muitos problemas, mas como se voluntariam para assumir o executivo, eles têm que encontrar soluções. Claro. Porque o que em Canoas está acontecendo? Hospital de Pronto-Socorro de Canoas não está funcionando. Está funcionando de uma forma agora provisória dentro de uma outra estrutura hospitalar que cedeu alguns espaços para funcionar o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Não funcionando de uma forma adequada. É o puxadinho, grosso modo, né? Não é nem o puxadinho, porque não fez um puxadinho. Ele só pegou o mesmo espaço. Não, vamos arredar o sofá para lá, vamos arredar a cama para cá e aqui vai atender um hospital de pronto-socorro, que vai levar o indivíduo acidentado, que vai levar o indivíduo baleado, trauma, que vai levar o trauma mais grave, vai levar o indivíduo que sofreu uma queimadura em casa, a criança que se engasgou, todos esses casos. Eu não preciso ver. Nós temos a questão do Hospital Universitário de Canoas, que é um hospital que era um hospital vinculado à universidade, não tem mais nenhum vínculo com a universidade, com a universidade lá de Canoas, agora tem um vínculo com o município, também atuando de uma forma muito precária. Teve o problema agora das UPAs, das unidades de pronto atendimento. E estamos falando do município riquíssimo. Imagina o que acontece com os municípios mais pobres. Então, o Estado não pode se furtar das suas responsabilidades, não sobre o município A ou B, não pode furtar suas responsabilidades sobre os pacientes. Os gaúchos são pacientes. Sem dúvida. E é um município que é referência para outros 151 municípios em diversas especialidades, cirurgia vascular, neurocirurgia e traumatologia. Então, urge encontrar soluções de uma situação que já vem precária há muito tempo, reforço, não é dessa gestão atual, a gestão anterior foi muito precária, e nós temos que encontrar soluções. E lá aconteceu muito isso. Lá não é nem terceirizado, como já se falou aqui, é quarteirizado. O município, ao invés de assumir as responsabilidades, passa para uma pessoa jurídica as responsabilidades. E essa pessoa jurídica, ela nem contrata os profissionais, ela repassa para uma outra pessoa jurídica que daí contrata. É a quarteirização da saúde. E que ninguém assume. Qual é a resposta? Que, inclusive, eu acho que o município de Canoas passou em nota. Não, já que essa empresa não está funcionando, vamos contratar uma nova empresa. E assim vai se repetindo. Lá foi um município que já teve inúmeros casos de denúncias. Até com secretários presos, até com secretários presos, com outras gestões. Todo gaúcho lembra disso. E o que vai acontecer? Se Canoas não estiver funcionando, vai superlotar onde? Vai superlotar em Porto Alegre, onde já estão superlotadas. Recentemente, o Hospital de Clínicas atingiu sua maior índice de superlotação da emergência. Números semelhantes acontecem no Hospital Conceição, lá no Hospital Santa Casa de Porto Alegre.
que acabam sendo. É a última trincheira da saúde do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Que é Porto Alegre. Então, já está superlotado. Imagina se Canoas não funcionar. Doutor, vamos falar de uma pauta mais institucional do Conselho. A gente, né, fazendo a pesquisa aí, tem agora, no mês que vem, né, é o mês do médico, mês de outubro, tem o mérito médico, né, que são profissionais com 50 anos, meio século de atividade. É um volume expressivo. O que se pode falar desses profissionais com vasta bagagem e o que eles podem agregar e as gerações que estão chegando aí para exercer a medicina? Podem agregar muito. Nós já há alguns anos, lá em 2018, nossa primeira gestão à frente do CREMES, nos vimos obrigados a fazer justiça. Justiça por quê? O Rio Grande do Sul sempre foi um polo de formação de recursos humanos excelente na área da saúde. Os profissionais formados no Rio Grande do Sul poderiam trabalhar em qualquer local do mundo e seriam bons profissionais. Principalmente essas gerações mais antigas que nos sucederam, que agora estão completando 50 anos. Muitos deles foram nossos professores, estão aí. Foram muitos anos de bons serviços. E nós precisamos da experiência deles até para ajudar a retomar os rumos da saúde. Porque os médicos, durante muitos anos, ficaram alijados das discussões de saúde, ficaram muitos anos alijados da discussão sobre a saúde pública e sobre a saúde suplementar, sobre os rumos da saúde. Intermediadores tomaram conta dessa discussão e deixaram quem mais sofre junto com a população, que são os médicos, pela falta, quando tem falta de insumo, quem mais sofre primeiro é o paciente, que é o centro de atenção. Mas quem é que sofre junto quando não tem um remédio para dar para o meu paciente? Quando eu quero pedir um exame e não consigo fazer o exame? É esse médico. Então, precisamos desse apoio dos profissionais experientes e que agora tenha toda essa bagagem para ajudar para a gente retomar os rumos da saúde. Perfeito. Para a gente encaminhar para o encerramento, doutor, a questão de representatividade política do CREMERS é uma pauta que vocês defendem? Isso a gente fala porque existem outras categorias que já são representadas via Assembleia Legislativa, entre outros poderes, ou é algo que o Conselho não deve se envolver nesse momento? O Conselho tem que se envolver muito nas questões políticas. O Conselho não tem que ter bandeira político-partidária. Isso não. Ou ideologia política, como se fala, vai ter uma ideologia de esquerda ou de direita. Não, o Conselho tem que ter uma ideologia de defesa e de política médica, de defesa da boa medicina. Seja atacar políticos partidários de ideologia A ou B. Nós temos que defender a boa medicina. Essa é a nossa obrigação. E, com isso, nós temos obrigação de ter uma representação política. Reforço. Tem que ter muito cuidado nessa fala. De forma alguma, representação político-partidária. Cada médico em si, lá no seu íntimo, deve ter até sua participação política, e se eventualmente quiser político-partidária. Mas o Conselho não. O Conselho não pode ter político-partidária. Mas política, estar presente na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado. De discussão, porque senão outros entes vão tomar essas discussões e não vão levar para o bom caminho, que é o que aconteceu na medicina. Os médicos agora estão querendo retomar o protagonismo nos direcionamentos da saúde. Porque se a gente for ver, os gestores não são mais médicos, seja os gestores de hospitais não são mais médicos, os gestores de saúde pública não são mais médicos. Os médicos estão alijados da discussão e tem que voltar para essa discussão. O Estado, não digo o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado, eu digo como nação, seja governo federal, governo estadual e governos municipais, tem a obrigação de ouvir os médicos. Só que ele só ouve quando ouve o caos. E muitas vezes, daí a gente vê os gestores, não sabia que isso estava acontecendo. Mas por que não escutou os profissionais que estão lá sofrendo com a superlotação? E é um dos grandes cuidados que a gente tem que ter. Porque a gente vê vereadores invadindo UPAs, querendo invadir a área de descanso médico. Mas por que ele não cobra do Poder Executivo Municipal? Por que não se contratam mais profissionais para aquela UPA? Por que não se constroem, eventualmente, mais UPAs, mais unidades de emergência? Isso a gente não vê. Então, por isso que os médicos têm a obrigação de dar subsídio até a quem é os políticos profissionais. Olha, o que está realmente errado? A gente tem visto várias questões completamente absurdas em termos de saúde pública, em fechamento de emergências psiquiátricas, em fechamento de leitos, em não contratação de profissionais e a não contratação, que também a gente fala, de profissionais adequados. Porque essas empresas contratam profissional mais barato. Quem é que tem que estar atendendo numa emergência?
Até a população tem que se entender quem é o seu gestor deveria contratar para trabalhar numa emergência, idealmente. O médico, obviamente formado em medicina e que tem a residência médica em medicina de emergência. Quem é o profissional que tem que estar atendendo num posto de saúde, idealmente? Alguém formado em medicina e com residência médica, que é a pós-graduação na área de medicina de família e comunidade. Quem é que tem que estar atendendo lá também as crianças? O pediatra. Perfeito. Mas não é o que se vê. Perfeito. Doutor, uma última para a gente encerrar. Como é que o senhor, enquanto gestor lá do CREMERS, gostaria que a sociedade gaúcha percebesse a atuação do Conselho? Como é que o gaúcho enxerga o Conselho Regional de Medicina hoje? Ou o senhor gostaria que fosse essa imagem deixada para a população aqui do nosso estado? Muitas vezes a população vê o Conselho como um órgão corporativo dos médicos que não tem essa função, não, de defender a medicina. O Conselho está aberto para todos. Nós temos a obrigação de defender a boa medicina. Nós defendemos diuturnamente, incansável, a boa medicina. Então, nós queremos que a população veja como o Conselho como um órgão parceiro da sociedade, que sofre junto com a sociedade, que luta junto com a sociedade e que a sociedade faça coro às ações do Conselho. Quando a gente é contra a abertura desenfreada de escolas médicas, quando nós somos contra ao exercício legal da profissão médica por outras profissões, quando nós defendemos busca por melhores salários para os nossos profissionais, quando nós buscamos melhores condições dos nossos profissionais. Que a população veja as ações do Conselho e vê que o Conselho trabalha de forma incansável, muitas vezes silenciosa, em defesa da própria sociedade. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Conecta SBT. É um prazer sempre conversar com representantes do Conselho Regional de Medicina por aqui. O Conecta SBT dessa semana vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência de todos e até uma próxima oportunidade.